Olá, abençoados! Bem-vindos ao Design ao Canal, o canal mais cheio de design desse Brasil. E eu gostaria de trazer para vocês uma questão que eu estou fazendo uma revisão das minhas aulas para que os alunos possam ver conteúdos mais rápido, sem chamadas, sem diálogos entre uma pessoa e outra, enfim, as divagações, porque são muito longas, né? 3 horas e meia. E eu decidi colocar só a parte do conteúdo dessas aulas aqui, né? Quem tiver alguma dúvida referente ao conteúdo dessas aulas, pode comentar aí embaixo. Também pode se inscrever no canal se gostou. Não esquece de dar o seu joinha, né? E também compartilhar com essas pessoas que são interessadas na área do design ou que gostaria de saber um pouco mais também. Quem quer fazer o curso, né, uma graduação de design, quem gostaria de se informar, que é de outras áreas, enfim, ou por curiosidade, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouco sobre design thinking, ou thinking, como alguns costumam chamar, né? E o que significa esse tal de design thinking? Eu vou te falar depois da vinheta. E aí, então, o que significa design thinking? E algumas vezes eu vou olhar aqui porque é o slide da aula que eu já lecionei, tá? Então aqui a gente vai se orientar como se fosse uma aula, enfim, como que eu vejo, comento com eles lá e depois eu explano as minhas ideias aqui, tá? Nenhum professor na face da Terra acho que decora tudo que coloca nos slides tá? Ninguém decora texto igual ator e atriz aqui, então vamos lá. É uma abordagem que busca a solução de problemas, tá? De forma coletiva e colaborativa. Por isso que é importante a gente ter aquela premissa de que designers trabalham em equipe. Na maioria das vezes são equipes multidisciplinares, né, que tem pessoas de outras áreas envolvidas, marketing, publicidade, engenharia, enfim, depende do projeto de design que vocês vão estar desenvolvendo. Muitas vezes esse coletivo e colaborativo também vem de pessoas da própria sociedade ou que têm necessidade de que seus problemas, né, sejam resolvidos, suas necessidades sejam atendidas. O design thinking não segue premissas matemáticas, realmente, né, não tem nada que envolva esse tipo de questão nessa abordagem. Então parte do desejo do cliente e de suas necessidades, por isso que depois vocês vão ver que a primeira etapa no design thinking é a empatia. A empatia porque justamente alguém vai te dizer qual a necessidade dela e aí a gente vai se colocar no lugar dela para tentar resolver essa problemática, tá? E gerar um resultado satisfatório para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas. E aí o ser humano, ele está no centro realmente desses projetos, né? Não teria como não, porque realmente como se parte da empatia como processo, como etapa inicial, então não tem como não pensar no ser humano como centro do processo. E cria experiências por meio de produtos e serviços, né? Realmente nas etapas que se seguem no design thinking a gente vai entrar no contexto dessas necessidades, né? Dessa realidade dos usuários e a partir disso a gente vai criando experiências de mundo, né? De às vezes áreas que a gente nem conhecia, aumenta a relevância e gera conexões emocionais. Justamente porque se você não pertence a determinado grupo, a determinada bolha, digamos, a gente não sabe das dores do outro, né? Então, a partir do princípio que eu entro em contato com o contexto do meu usuário, empaticamente falando, e a partir dali eu consigo constatar quais são as dores, mais próximo possível, não realmente as dores, né? Mas o que ele realmente necessita. Então, realmente, eu gero uma conexão emocional
né, com aquele produto, com aquele projeto, com aquelas pessoas. Então, qual que é a relação do design thinking com a inovação? Aqui é uma das questões que eu coloco no meu slide. E eu coloco que a inovação é quando uma empresa cria um produto que gera lucro, é tecnicamente viável e desejável pelo consumidor, é uma questão de sobrevivência. Olha, essa questão do gerar lucro na inovação, acho que toda empresa tem isso como princípio inicial, né? Que ela precisa sobreviver, então um mínimo de lucro ela teria que ter. Tecnicamente viável a questão da inovação, porque tem que ser executável, né? Não adianta a gente ter ideias mirabolantes e nunca sair do papel. E desejável pelo consumidor, a partir do momento que eu estou utilizando tecnologias e que esse produto seja atraente e que também resolva as necessidades do meu usuário, então fecha aí o ciclo da inovação, tá? Aqui eu tenho um diagrama que daí depois eu coloco aqui no vídeo, que é o ponto, o switch point, que eles chamam, que é quando a pessoa, o negócio, a tecnologia e a inovação têm um ponto de intersecção. Alguns modelos de inovação, né, que são as necessidades do negócio. Um case muito famoso é o da 3M, que investe 6% em pesquisa e desenvolvimento, tá? Para algumas empresas isso é alto, para outras não há nem investimento em desenvolvimento e inovação, então fica a dica aí para algumas empresas se despertarem, né? Alguns modelos de inovação que eu cito aqui são inovação como resultado da genialidade de seus criadores, que no caso foi do Post-it da 3M, que tem uma história aí que até mais pra frente eu posso colocar aqui, mas é bem famosa, né? Parece que colocaram a cola no papel e daí nasceu o Post-it, né? Quem sabe mais da história pode comentar. Inovação aberta, que é a colaboração com universidades e consumidores. Então a gente faz isso muito na graduação que eu leciono, né? Que é justamente uma aproximação do mercado de trabalho com a academia, para que os alunos possam ter experiências de mercado e a própria empresa ter os criativos lá dentro, né, com mente mais aberta e que também não tem um contato diretamente com os processos da empresa todo dia. Então precisa desses insights diferenciados. Inovação disruptiva rompe com modelos de negócios e paradigmas. Gera um impacto social. Aqui eu coloquei como exemplo o Uber. Agora, não sei se para você gera tanto impacto, porque nós já estamos acostumados, mas anos atrás, quando recém foi lançado a ideia do Uber, gerou um certo desconforto, mas hoje as pessoas utilizam, né, de forma até confortável. Tem as avaliações, né? Deixaram de ter carros para utilizar o Uber e assim vai. E segue uma frase que eu coloquei no meu Instagram, Design o Canal. Uma vez que uma nova ideia passa a existir, ela não pode ser despensada. Há um quê de mortalidade em uma nova ideia. É do Edward de Bono. E o que seria esse tal de design, né? Então aqui eu coloco, tem vários conceitos sobre o que é o design em si. Muitos estudiosos, muitos designers, muitos autores têm a sua visão sobre o que é o design. Mas aqui eu cito para eles em aula que ações intuitivas mais ações intencionais são design. E aí eu falo sobre como começar um projeto, né? O que envolve alguns rituais pessoais. Algumas pessoas preferem caminhar para clarear as ideias, né? Para focar mais num assunto específico, uma ducha quente, entrevistar um cliente bem entrevistado. Se puder gravar, se tiver autorização para gravar essa entrevista, muito bom, porque daí você pode revisitar esse material e consultar ele assim que for necessário. E aplicar questionários também para começar esse projeto, que às vezes está aí incomodando vocês, né? Esse processo criativo, essa ansiedade de criação. Aí eu coloco o brainstorming como uma das ferramentas, né, que consistem em buscar incansavelmente por ideias inovadoras e que ajuda a refinar o problema
e a ampliar a forma como se pensa o problema. Inventado então na década de 50, faz bastante tempo que a gente utiliza o brainstorming como processo inicial, né? Rapidamente se tornou um método comum de ajudar as pessoas a pensarem de forma criativa e até mesmo pessoas que não se consideram minimamente criativas, né? Criatividade também é treinável, né? Tem ferramentas, métodos para serem utilizados que auxiliam nesse processo criativo e até posso fazer um vídeo sobre alguns deles, né? Eu acho que tem até planejado para isso. Mas isso faz com que, com o tempo, vocês se soltem, as ideias fluam e aí vocês conseguem sair um pouco da caixinha, assim, não projetar mais do mesmo. 3 principais fases do processo de design também coloco aqui para eles, que foi definição de problemas, geração de ideias e criação da forma. Essas são cruciais e chega até a ser maçante para o processo para quem faz isso todo dia, para o designer, né? Mas outras pessoas não entendem como a gente projeta, então é realmente bom esclarecer aqui. Podemos misturar, combinar e adaptar técnicas para atender às necessidades do projeto e da personalidade em questão, porque como parte do usuário, então a gente tem que destrinchar e entender como esse usuário está no mundo, o que ele gosta, né? Quais são as preferências dele. Como melhorar as capacidades criativas. Ao decompor o processo criativo em etapas, implementando métodos conscientes de pensamento em execução, os designers têm a possibilidade de abrir suas mentes para soluções incríveis que irão satisfazer os clientes, os usuários e eles próprios, tá? Então, como já falei, processo criativo tem métodos e ferramentas que a gente pode utilizar e possibilita aí a ampliação dessa capacidade criativa. E como melhorá-las? Tá? Como melhorar a capacidade criativa? Eu coloquei que ao longo do processo criativo os designers geram inúmeras ideias que não são usadas. Os designers de sucesso aprendem a aceitar esse vai e vem, sabendo que a primeira ideia é raramente a última e o problema pode até se modificar à medida que o processo evolui. Então, assim, guardem as ideias que vocês acham, talvez tenha sido absurda demais para esse projeto específico. Não joguem fora, guardem essas ideias, pode ser que algum dia ela precise estar ali, né? Ela vai vir à tona. Às vezes um projeto com outra demanda, com outro contexto, outro usuário, aceite esse tipo de ideia, então é importante realmente anotar e ter elas guardadas, porque fica como um arquivo de ideias para vocês consultarem depois. Algumas grandes ideias, elas só foram realmente executadas porque alguém achou que ela poderia ser executada, né? Se você acha que ela é absurda para aquele momento, não joga fora e não esquece, sabe? Porque realmente a gente precisa de ideias o tempo inteiro. Então é relevante que você guarde. Em contextos de sala de aula, a formação em design tende a enfatizar o desenvolvimento pessoal. Já no local de trabalho, a colaboração é uma norma. Essa é uma problemática também na área do design, porque a gente acha que nosso trabalho é perfeito, que às vezes não aceita críticas, por mais que talvez não sejam construtivas, mas é relevante que também a gente colabore um com o outro, né? Que a gente não faça coisas más para os nossos colegas, porque a gente está trabalhando em equipe. Equipe é colaboração, tá bom? E o conceito de Design Thinking normalmente refere-se aos processos de concepção, pesquisa, prototipagem e interação com o usuário, que eu vou falar depois, mais pra frente, numa aula número 2, 3, enfim, tá bom? Se curtiu esse vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever no canal, comentar, dar algumas ideias, dicas, sugestões, né, nos comentários. E aí eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.